Muito bem-vindo você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast da Ufologia Express. E comigo hoje está a Doris, que vai falar para a gente sobre a Cabala. Tudo bem, Doris? Seja muito bem-vinda ao podcast. Sua presença aqui é muito querida. Estou passando a palavra para a Doris agora se apresentar e iniciar sua apresentação. Pode falar, Doris. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigos. Bom dia, onde for dia. Boa tarde, onde for tarde. Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Doris Débora. Agradeço muito ao Roberto Melo, esse nosso grande amigo, por ter me convidado para algumas explicações não muito profundas, porque eu não sou especialista no assunto a respeito de Cabala, mas para explicar alguns detalhes que são bem interessantes de serem conhecidos, pelo menos por uma maior parte de pessoas que não estão acostumadas com tradições judaicas, tradições hebraicas, e principalmente entender pelo menos um pouco do que seja a Cabala, do que seja mais para frente, o que seja a Cabala negra, Cabala oculta, negra, e o que seja a Cabala superior. Tá certo, Roberto? Tá certo, muito legal, Doris. Pessoal, a Doris ela tá sendo muito modesta, tá? Eu já assisti outros vídeos dela já conheço ela pessoalmente. Ela tem um conhecimento muito superior. Pelos vídeos que eu já vi dela e por conhecer ela pessoalmente, eu sei que ela vai dar um show aqui, tá bom? Então, Doris, pode começar. A gente é todo ouvido aqui. Tá bom, também não exagero, querido amigo. Gratidão, gratidão. Mas eu ainda sou bastante simples, ainda sou uma neófita em meus conhecimentos ocultos, que estão cada vez mais tornando-se expansivos para a humanidade, mais extensos, deixando de ser esotéricos com S, para ser de secretos, para serem exotéricos, para serem exteriorizados. Então, iniciando, Cabala é o nome de uma ciência oculta, de uma tradição mística judaica, que engloba o conjunto de assuntos relacionados com letras hebraicas da Torá. A Torá, que é um livro sagrado, e também de significados que se fundamentam na revelação de Deus e leis do universo. Como tradição é o significado da Cabala. Em sua raiz mais antiga, significa transmissão, tradição, o que vem a ser a tradição esotérica, secreta do povo hebreu, e a codificação e a estruturação de uma vasta sabedoria elaborada por Moisés. O que muitos de nós não sabemos efetivamente, é de onde Moisés teria retirado esses ensinamentos, que foram transmitidos com detalhes impressionantes e explanação ímpar de toda a magnificência divina da criação dos muitos universos, de todos os seres que neles habitam, seu passado, seu constante caminhar através da eternidade e do que é o rumo desses habitantes na eternidade desconhecida e inimaginável. Moisés, ou Moshe, como é conhecido na tradição judaica e hebraica, adquiriu esses ensinamentos no Antigo Egito. Ele não só teve acesso aos segredos dos santuários daquele magnífico país, como também foram iniciado na mais secreta sabedoria da classe sacerdotal. Toda a sabedoria do Egito, que até hoje surpreende em muito os cientistas e arqueólogos, não possuía apenas 4.000 anos de existência, como supõe a ciência oficial, mas remonta a muito, muito mais de 12.000 anos, desde que recebeu os sobreviventes do último resquício do continente de Atlântida. A sabedoria do povo atlante era enorme, era tamanha, a qual alicerçou o conhecimento técnico, científico e tecnológico do Antigo Egito. Tanto que o conhecimento sobre a Atlântida
só foi possível devido ao relato que os sacerdotes egípcios de Sais, que era uma região da egípcia, fizeram com o sábio grego Solon, e este sábio legou este conhecimento a Platão, o qual o codificou para a prosperidade. Para a posteridade, que não deixa de ser um conhecimento que nos torna essencialmente cada vez mais curiosos em querer entender melhor esses conhecimentos, essa sabedoria tão antiga. Nos ensinamentos hebraicos, a Cabala ou Kabbalah é tida como contendo segredos bastante intrínsecos, onde são relacionadas palavras e números da Torá. A Torá é o livro sagrado, o livro base de grandes ensinamentos deixados para esta humanidade e com certeza para uma humanidade anterior a essa, de uma maneira muito específica. Torá é o grande livro do conhecimento. Torá é o livro que foi entregue para que a humanidade saiba lidar com a vida, saber a existência de si próprio, de tudo que está à volta e de tudo que o Sagrado Pai, o Uno, a origem, criou. E lá no seu âmago, na sua essência da Torá, está o chamado Sefer Yetzirah, ou livro da criação, obra minúscula que ninguém sabe ao certo quando e por quem foi escrita. Este por quem é exatamente quem foi aquele ser humano que recebeu este livro para poder deixar transcrito aqui para a humanidade. O fato é que ela introduz a ideia de que Deus criou o universo ou os universos usando as 22 letras do alfabeto hebraico. As letras hebraicas têm significados específicos. Representam também números que vão de 1 a 9, de 10 a 90 e de 100 a 400. Então, quando fazemos a somatória de 1 a 9, de 10 a 90 e de 100 a 400, chegamos às 22 letras do alfabeto hebraico. Os 10 significados de cada uma das 22 letras deste alfabeto, ou os blocos de construção da criação, como são chamadas na antiga obra mística Sefer Yetzirah, são representados da seguinte maneira. Resumo dos 10 significados. 1. Conceito. 2. Significado. 3. Formato. 4. Número. Correspondências básicas nas 3 dimensões de espaço, tempo, alma. Associações ou associados. Qualidade, dom ou sentido, arquétipo e canal. Então, 1. Retornando. Resumo dos 10 significados. 1. Conceito. 2. Significado. 3. Formato. 4. Número. Correspondências básicas nas 3 dimensões de 5. Espaço. 6. Tempo. 7. Alma. A eles estão associados o 8, qualidade, dom ou sentido, 9, arquétipo, 10, canal. Considerado de origem hebraica, onde ela se refere aos descendentes de Eber, que é um dos também descendentes de Adão, em uma linhagem já como tetraneto, hexaneto de Adão. O capítulo 10 de Gênesis fala dos descendentes de Noé e das nações que se formaram a partir deles. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, ou Iafé, além de outros mais que nasceram depois do dilúvio. Eber foi um dos trisnetos de Sem, filho de Noé. O nome de Eber é importante porque, segundo a tradição judaica, foi graças a ele que a língua que eles falavam foi preservada por Deus. Segundo a tradição judaica, a tribo de Eber teria se recusado, por liderança dele, a participar da construção da Torre de Babel, na época em que várias tribos
judaicas e outras não judaicas uniram-se para que pudessem ter acesso ao Deus, ou aos deuses até através dos céus, criando a Torre de Babel. Até então, todos falavam uma única língua, não só na região de Israel, da Judéia, na região da antiga Pérsia, Babilônia, que faz parte daquelas épocas, mas principalmente em outros países. E todas as regiões do nosso planeta. Era uma única língua, a língua divina. E como Eber teria se recusado a participar da construção da Torre de Babel, portanto, o idioma chamado hebraico foi preservado e recebeu este nome em homenagem a Eber, e desta forma dando, então, também o nome ao povo que falava hebraico, passando a ser conhecido como o povo hebreu. Comentando um pouco sobre hebreus. A palavra hebreu significa, de maneira literal, povo do outro lado do rio, referindo-se ao rio Jordão, uma vez que a base de seu povo deu-se após realizarem a travessia do rio e fixarem-se na chamada Terra de Canaã. Através de muitos estudos e pesquisas, esta é uma das propostas de origem mais aceita pelos teólogos que estudam a língua hebraica. A Cabala, ou Kabbalah, fundamenta-se em ensinamentos teóricos e espirituais e, de maneira geral, ela está dividida em 3 categorias. A teórica, que ocupa-se basicamente com as dimensões interiores da realidade a que todos nós estamos sujeitos. A dos mundos espirituais, que é a segunda categoria, que é a das almas, anjos e coisas semelhantes. E terceira é a meditativa, na qual a meta é treinar a pessoa que está estudando para atingir estados meditativos mais elevados de percepção e até mudanças de estado de consciência através do emprego dos nomes divinos. A Cabala também é vista como uma filosofia de vida, por ensinar a todos aqueles que a estudam maneiras de vencer as dificuldades que surgem, levando cada indivíduo à evolução, à paz e ao equilíbrio interior. A Cabala também é vista como uma escola de pensamento espiritual. Ela procura decodificar o conteúdo da Torá, que são os primeiros 5 livros componentes do Antigo Testamento da Bíblia, considerando que os segredos do universo foram revelados por Deus de forma codificada naqueles 5 livros que na Bíblia cristã são conhecidos como Pentateuco. As suas primeiras manifestações remontam aos primeiros tempos da era cristã, mas a Cabala desenvolveu-se particularmente entre os séculos 11 a 16 e foi transcrita como doutrina em livros secretos como o Zohar, que ele é conhecido como o Livro do Esplendor, redigido em Espanha no século 13 e que contém os ensinamentos da Cabala e orientando a todos aqueles que tornaram-se seus seguidores. Antes desse, o texto clássico mais trabalhado nos ensinamentos dentro da Cabala foi o Bahir, B-A-H-I-R, Bahir, o livro da iluminação. Hoje pode-se juntar Torá, Bahir, Zohar, que é o livro do esplendor, e Kabbalah, para estudos esotéricos e espirituais profundos. Então são livros de grande valia, de conhecimento, de profundidade, de espiritualidade, de ensinamentos morais, éticos, eles são extremamente importantes. São ensinamentos esotéricos com S, então considerados fechados. Por isso que muitas vezes são considerados ensinamentos ocultos, passados de boca a boca, foram durante muitos séculos. Há discípulos pares, ou seja, de homem para homem. Mulheres não tinham acesso ao conhecimento da Kabbalah, a Torá. Nós sabemos que durante milênios,
por milênios, as mulheres foram impedidas de acesso a diversas ramificações da cultura no seu geral, a aprender a ler, a aprender a escrever. Então, há conhecimentos, ensinamentos mais profundos, muito mais impedidas ainda, né? Buscadores eram apenas os homens, e isso se manteve como tradição por milênios. À medida que a civilização veio avançando, principalmente nos tempos atuais, esses ensinamentos estão sendo abertos para quem se propuser a trilhar este caminho, considerado um caminho de aprimoramento do ser, o ser com S maiúsculo, que não é apenas ser humano, estar humano, mas tornar-se um ser altamente espiritualizado, então com S maiúsculo. Existem pensamentos equivocados sobre a Cabala ou Kabbalah. Um dos mais conhecidos é que este tipo de estudo pretende transformar a pessoa num vidente, capaz de desenvolver habilidades sobrenaturais, pessoas que realizem milagres. Não é nada disso, embora haja toda uma possibilidade, toda uma viabilidade de se encontrar nesses ensinamentos da Torá, da qual resultou a Kabbalah, vários caminhos de entendimentos que levem a, sim, desenvolvimento de habilidades sobrenaturais, de realizar magias, de realizar milagres. Porém, não é esta a intenção nem da Torá e nem da Cabala. É totalmente diferente. O supremo propósito no estudo da Kabbalah é trazer a perfeição para o ser. Todos nós estamos fadados à perfeição. Não importa quanto tempo isso poderá demorar, que seja nesta encarnação, que seja em outra encarnação, que seja lá no plano espiritual, mas todos nós retornaremos ao trono do Pai, retornaremos ao Pai. E é esta essência da Kabbalah, trazer a perfeição para o ser. Transformar o ser num indivíduo muito melhor, mais expandido, mais transcendente, mais sintonizado com as raízes da própria alma. Para quem quer receber estes ensinamentos e dedicar-se aos estudos, porque são anos e anos de estudo. Não é da noite para o dia, não é de uma semana para a outra, não é de um mês para o outro, mas são anos e anos de estudo e de aprimoramento interior e espiritual. Em vista disso, o termo estudos esotéricos, com S, fechados, passam a ser estudos esotéricos, com X, estudos abertos, para que o máximo de pessoas tenham o acesso, a fim de que o máximo de seres humanos possam acordar, despertar a consciência, transcender, subir mais 1, 2, 3, 4 degraus na espiritualidade, em termos de sair das trevas da ignorância e, de fato, dizer: nossa, quanto tempo eu posso ter perdido, ou minha alma possa ter perdido, dormindo, estando tão conectada a essa ilusão que é a vivência neste planeta e em outros de vibração semelhantes ao planeta Terra, onde vários seres, muitos seres das trevas criaram essa ilusão e nós estamos envoltos nela. E o chamado despertar da consciência é, de fato, entendermos que somos seres divinos, somos espírito, passando por experiências na matéria e não o contrário, seres materiais, seres físicos, passando por uma experiência espiritual e que depois, quando ocorre a chamada morte, nada mais existe. É o contrário, nós somos espíritos passando por uma experiência que, quando vence o tempo dessa experiência na matéria, retornamos à fonte, porque existe uma ligação altamente espiritualizada e nós entendemos que retornamos à fonte.
ou pelo menos o caminho precisa ser esse, retornar à fonte que é o Sagrado Pai, Sagrada Mãe, Criadores. Muitas vezes a Kabbalah é confundida com o judaísmo, estar intrinsecamente ligada aos livros e conhecimentos guardados pelo povo judeu. No entanto, o judaísmo pode ser considerado a religião deste povo, enquanto que a Kabbalah é a revelação mais profunda de seus escritos. Todos os que tenham vontade de se aprofundar neste conhecimento das leis espirituais podem estudar a Kabbalah. Se em tempos antigos e até bem recentes este era um estudo destinado a poucas pessoas aceitas pelos seus pares, como homens acima de determinada idade, ou seja, 40 anos de idade, e de conduta ilibada, ou seja, aquelas pessoas que não cometeram graves pecados, graves erros em suas vidas, e sempre procuraram também, quando cometessem esses erros, se corrigissem, pedissem perdão pelos seus erros, pecados. Hoje, está se disseminando a todos os interessados de uma maneira mais aberta o aprofundamento da Kabbalah, dos ensinamentos espirituais que ela contém. Até porque muitas pessoas estão buscando conhecimentos e ensinamentos mais voltados à essência do ser, à espiritualidade, algo muito além de somente trabalho e lazer, dinheiro e poder, ou até passar a vida em brancas nuvens, sem nada fazer, sem nada acontecer de especial. Os dois principais símbolos da Kabbalah são, o primeiro, a estrela de Davi, aquela estrela de 6 pontas, que não representa, na sua essência, o rei Davi de Israel, que todos nós conhecemos a história dele, mas representa, sim, o grande Criador, Yod-He-Vav-He, ou Yahvé, a fonte criadora, representa o trono do Uno. E o segundo símbolo é a árvore da vida, uma árvore que é representada por 10 esferas, ou séfiras, formando a Sefirot, sendo que cada uma dessas esferas, ou séfira, reflete os aspectos do Sagrado Criador, os aspectos de Deus dentro de cada pessoa. Quais são esses aspectos? A coroa, a sabedoria, a compreensão ou entendimento, a compaixão, a justiça, a beleza, a vitória, o esplendor, o fundamento e o reino. Nós, como humanos, e a situação do nosso planeta Terra corresponde ao reino. Então, estamos na esfera inferior desta árvore da vida. Keter, ou a coroa, está no alto e vem descendo pelas outras até chegar ao reino, que é onde nós estamos. Vamos ponderar a seguinte questão. Nós poderemos fazer um pequeno questionamento. Por que precisamos estudar a Kabbalah nos tempos de hoje? Por que precisamos agora da Kabbalah? O verdadeiro estudo da Kabbalah, na atualidade, não é apenas porque precisamos de inspiração, da inspiração que esse estudo fornece, mas porque é um estágio vital na evolução do mundo. Divulgar os ensinamentos da Kabbalah numa forma que a nossa mente possa entender prepara o mundo para uma era messiânica, uma era muito maior do que nós possamos imaginar. A suprema fase deste mundo é uma era messiânica, na qual a ocupação dele inteiro será apenas conhecer a Deus. Isso não significa simplesmente saber que há um Deus, mas conhecer o seu universo local como ele o conhece. Ou seja, nós estamos num planeta pertencente a um universo local entre vários outros universos, dentro de um multiversos. Devemos também entender que a sabedoria que ocorre, que há por trás disso, como aquela sabedoria,
que é a sabedoria dele, do Sagrado Criador. A sabedoria que há em tudo é a dele. A preparação para este tempo já começou. Estamos dentro deste tempo, estamos nesta preparação. Nós temos que despertar. O despertar de consciência também engloba termos um interesse em entender, em aprender, em conhecer a Kabbalah. E a obra principal da Kabbalah é o Zohar, é o esplendor. Descreve uma era que espelhará o dilúvio de Noé, só que desta vez com um mundo inundado com sabedoria em vez de água. No 600º ano da vida de Noé, todos os mananciais da grande profundeza se abriram e as janelas do céu ficaram abertas. Isso está descrito no livro Bereshit, no capítulo 7, versículo 11. E sobre isso, o Zohar esclarece. No 6º século do 6º milênio, contagem do calendário judaico, os portões da sabedoria sobrenatural serão abertos, como as fontes de sabedoria terrena, preparando o mundo para ser elevado ao 7º milênio. O 6º século do 6º milênio do calendário judaico corresponde ao período de 1740 a 1840. Na verdade, um período de explosivos avanços em tecnologia e ciência. Ao mesmo tempo, os portões da sabedoria sobrenatural foram abertos através dos mestres chassídicos da Kabbalah. Chassidismo significa movimento surgido no interior do judaísmo ortodoxo que promove a espiritualidade através da popularização e internalização do misticismo judaico. Então, agora é hora de partilhar ambas as sabedorias, a terrena e a celestial, para fundi-las como uma só, e inundar o mundo até que seja cumprida a promessa do profeta Isaías, onde ele diz: a terra ficará repleta com a consciência de Deus, como a água cobre o oceano. Isaías, capítulo 11, versículo 97. Como a Kabbalah se encaixa no mundo moderno? É o que nós podemos perguntar. A Kabbalah tem o potencial de amainar o conflito entre o frio mundo exterior que observamos e o cálido mundo interior do observador. Sejamos, então, muito observadores. Nos últimos 100 anos, a ciência desnudou a complicada e pura vastidão do mundo físico numa maneira antes inconcebível. Descobrimos uma impressionante harmonia pela qual todo o universo físico é visto como uma singularidade, toda partícula integralmente relacionada a toda outra partícula, uma harmonia pela qual até a matéria e a energia em si mesmas são essencialmente uma única dinâmica, ou seja, tudo está integrado, nada é separado. A tecnologia dos tempos de hoje nos deu meios para partilhar e examinar este conhecimento que há muito tempo atrás era inimaginável, até o tempo de uma geração, um pouco mais do que uma geração, podemos considerar nos últimos 100 anos. A humanidade deveria ser tomada por reverência e assombro. Porém, ao invés disso, temos sido deixados no frio. Ironicamente, em nossa busca pela unidade da lei física, temos nos afastado daquela unidade maior, cavando um vácuo devastador entre o mundo difícil e material que nos cerca e o mundo suave e humano que arde dentro, no interior de cada um de nós. Ao mediar este divórcio, nós mesmos nos tornamos órfãos. Algo fica faltando em nós, aquela essência mais sutil, aquele elo com algo maior, melhor,
indefinível fica faltando em nós. A Cabala cura esta ferida. Descreve o mundo ao redor na linguagem da nossa psique. Ela nos põe em contato com um mundo composto não de matéria crua, mas de mente, alma inimaginável. Como ensinamento, a Cabala foi dividida em algumas cabalas, entre aspas, podemos assim denominar: cabala judaica, numerologia cabalística, cabala maçônica, cabala do dinheiro, cabala do amor, cabala do nome e várias outras, além de muito antes dessas denominações mais modernas. Também existem a cabala cigana, a cabala indiana, a cabala tibetana, a cabala de várias outras culturas, podemos assim dizer. Mas o ensinamento é único e todas essas divisões poderiam manter-se dentro de um único contexto original, antigo e tradicional. Afinal, como foi dito, eu disse há vários momentos atrás, a origem é única. Antes de ter ocorrido a ideia de se criar, de se montar a Torre de Babel, a linguagem divina era única. Todos os povos falavam a mesma língua. Todos os ensinamentos eram únicos, porque a fonte é única e é para ela que nós temos que retornar. E entender isso, que todos somos um entre nós mesmos, de um para com o outro, somos uma única essência e somos unos com o Pai, com a grande fonte, com a criação, o Criador. Somos as criaturas que temos que ter o elo de ligação muito intenso e constante e permanente com a fonte, com o Criador. Existem outras formas de se escrever a palavra Cabala. São outras grafias encontradas que são da seguinte forma. Existe a mais básica dentro da nossa linguagem, Cabala, C-A-B-A-L-A. Outras formas existentes, K-A-B-B-A-L-A-H, K-A-B-B-A-L-A, K-B-A-L-A, A-B-B-A-L-A, C-A-B-B-A-L-A, C-A-B-B-A-L-A-H. Mas atualmente é também um termo usado com o significado não apenas sagrado, mas invertido, o significado de trama, intriga secreta, conspiração, porém na pronúncia comum, Cabala, C-A-B-A-L-A. E esta Cabala tornou-se popular quando começou a ser servida por celebridades como Madonna, Mick Jagger, Beyoncé, Katy Perry e outras muitas no mundo. Então, neste momento, ocorre a possibilidade de eu esclarecer esta Cabala que está muito ligada a uma frase, a um termo atualíssimo que durante um bom tempo ficou obscuro, ficou escondido, meio na teoria da conspiração, porém está sendo cada vez mais difundido para a humanidade e torna-se mais conhecido. Cabala escura, ou também estado profundo. No entanto, muita gente considera assim, Cabala escura, também conhecida como Illuminati, porém os Illuminati são ainda uma facção de toda a estrutura denominada Cabala escura. Estou entrando neste momento em um contexto inverso ao que havíamos conversado até há poucos minutos. Uma modernização, uma informação daquilo que atua no lado negro da espiritualidade sobre a humanidade, que vários dos estudantes, dos especialistas nesses assuntos invertidos, que atuam contra o Pai, que atuam contra o Cristo, que atuam contra os seres da luz, estão ligados possivelmente aos anjos caídos e vários outros seres, várias outras criaturas geradas por esses anjos caídos. Então, eles são seres físicos e extrafísicos. Estes extrafísicos ligam-se aos humanos e que colocam-se
contra-atuação dos irmãos da luz superior, os quais são os obreiros em nome do Sagrado Pai, o Altíssimo, o grande Criador. Isso ainda é teoria da conspiração. Vamos relembrar, de uma certa maneira, a rebelião dos anjos, que aconteceu, sabe-se lá quantos bilhões de anos dentro da chamada teoria da eternidade ou da chamada eternidade. Quantos bilhões de anos nós não podemos imaginar isso. Quando foi que ocorreu? Para nós parece que foram alguns milhões de anos atrás, mas coloque-se bilhões, talvez até muito mais do que isso. Não temos a devida noção de quanto tempo, e que naquela ocasião foram várias hostes celestiais derrubadas, hostes de anjos, hostes de arcanjos, hostes de devas, de Elohim, e por essa rebelião eles foram expulsos dos céus superiores, que não é um único céu, mas não perderam, apesar da expulsão, eles perderam o elo de conexão com o divino, mas não perderam a sua capacidade de criar, não perderam os seus dons. Então, eles puderam continuar criando outros seres, independentemente da permissão do Altíssimo e, principalmente, sem o selo do grande Criador. Então, queridos amigos, queridas amigas, vamos considerar que esta continuação, para falarmos a respeito da Cabala escura, podemos deixar para uma próxima oportunidade, para não nos estendermos demais e não se tornar assim cansativo, né? Não corrermos demais nos assuntos para deixar todo mundo assim, até com uma pulga agora atrás da orelha, e curiosidade para o próximo episódio. Gratidão infinita, o Sagrado Pai abençoe a todos por estarem nos ouvindo, por estarem nos prestigiando o nosso querido amigo Roberto, por esse carinho que estão oferecendo a mim, a ele. Gratidão, queridos. Até uma próxima. Até o próximo episódio. Não percam. Será a Cabala Escura. Tchau, tchau, gente. Grande beijo. Muito obrigado, Doris. Puxa, deixou a gente aqui, pelo menos eu, muito ansioso para o próximo episódio. Eu fiz várias anotações aqui e quero pedir para você que chegou até aqui, escutou esse áudio, esse nosso podcast sobre a Cabala, deixe aqui embaixo o que você quer saber mais sobre a Cabala, que os principais comentários a gente pode falar sobre no próximo episódio da Cabala, junto com a Doris. Tá ok? Doris, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Você realmente é uma pessoa muito querida, tá? Ainda bem que a gente está na mesma cidade, a gente pode se ver, trocar informações. Certamente. É muito bom isso. Agradecer também pelo seu intelecto, o seu tempo, porque tá sexta-feira à noite, não é fácil a gente estar, depois de uma viagem que eu sei que você fez, deve estar cansada. Eu sei que tem conteúdo para três ou mais episódios aí que a gente vai ficar muito ansiosos para escutar. Então, se você chegou até aqui, eu peço que você compartilhe esse áudio com quem você acha que merece escutar. Curta, siga a gente no nosso canal e ative o sininho. Quando você segue a gente e ativa o sininho, é uma pequena ação sua, mas é uma contribuição enorme para o canal, porque o YouTube entende que esse canal e essa mensagem é uma mensagem importante. Quanto mais pessoas fizerem isso, para mais pessoas no modo dele, ele vai começar a recomendar também. Então, muito obrigado para você também que chegou até aqui. E mais uma vez, muito obrigado, Doris. Agradecendo mais uma vez pelo convite, querido Roberto. E da próxima vez espero estar mais empolgada até para poder conversar com todo mundo, poder esclarecer todo esse contexto que agora será sobre a Cabala Escura, de uma forma talvez menos cansativa para o pessoal ouvir. Espero que não tenha sido assim muito extensa, tá bom? Ficou ótimo. Gratidão. Obrigado, Doris. Até mais. Grande beijo.